Encontros com o futuro, hoje na versão online, para matar a saudade da pandemia. Um convidado mais que especial, César Bonini, da Suzano Papel e Celulose, um dos orgulhos nacionais. O César, ele é um engenheiro florestal com uma carreira incrível na área de formulação de políticas de propriedade intelectual, estruturação da área de inteligência competitiva tecnológica da empresa. O Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM Administração de São Paulo e da Prime, que é o braço das Nações Unidas de Universidades de Negócio. Eu estou com o Plínio, professor de inovação, Olá, com o Naka, representando a Prime, e com o Matthew Shirts, ex-diretor da National Geographic, fã da Suzano. César, conta um pouquinho para a gente do papel da Suzano hoje, a importância no mercado, o alcance, como é que vocês estão no setor? Bom, primeiro Pedro, Plínio, Matthew e Naka, um prazer enorme estar aqui com vocês. Infelizmente, não presencialmente aí no estúdio, mas em breve eu vou estar aí visitando. Queria então agradecer esse convite. A Suzano, como vocês sabem, nós estamos chegando no nosso primeiro centenário de vida. Esse ano nós estamos fazendo 100 anos. Foi um sonho realizado pela família Pfeffer lá no passado de construir isso que é hoje a maior empresa de celulose e papel do mundo. Tá? Então, nós chegamos nessa posição e a gente, todos os dias, a gente está na vida de mais ou menos 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo com os nossos produtos. Então, a relevância e o papel de sustentabilidade da Suzano vem nessa construção, nessa jornada, mas hoje nós estamos muito mais do que só papel e celulose. Tanto é que a nova Suzano, ela simplesmente está com o nome Suzano S.A. Né? Então nós deixamos já para trás, nesse também legado nosso, o, digamos, sobrenome papel e celulose, porque a gente já está olhando outras grandes oportunidades que não só celulose e papel, ou seja, como é que a gente pode pegar um dos nossos principais ativos, que é a árvore de eucalipto, e transformar ela em produto para abastecer de soluções o mundo. César, num anúncio da Exame, vocês apareciam como uma startup de 100 anos. Por que vocês se enxergam assim? Justamente porque a gente precisa se reinventar a todo momento. Né? A grande corporação tem o perigo, né, e tem o legado de se carregar um passado e digamos, uma inércia de movimentos. A Suzano não pode mais cair nessa armadilha de estar com processos burocráticos, com a complexidade de uma organização do tamanho da nossa. Nós hoje estamos com 40 mil colaboradores. Então nós temos que pensar como startup, agindo como uma grande empresa que a gente é. César, conta pra gente quais são esses novos produtos, por favor, que não são papel e celulose. O que são? Legal. Na verdade, a nossa árvore, né, e a nossa base florestal, a gente trouxe lá, e somos inovadores, por exemplo, em trazer o eucalipto para produzir, e durante muito tempo foi o produtor nosso de celulose e papel. Nós vemos que a árvore de eucalipto é uma biorefinaria. A gente consegue tirar muitos produtos da árvore de eucalipto, e não só o que a gente fazia no passado, que era explorar ela para celulose e papel. Vou dar um exemplo. Nós temos uma parceria, e depois a gente pode explorar um pouquinho mais. Nós temos uma parceria fizemos uma joint venture, na verdade, com uma startup finlandesa, e estamos produzindo têxteis a partir da nossa celulose. Nós estamos com uma outra frente produzindo cosméticos, uma base dos cosméticos, numa parceria com o Boticário, para protetor solar para pessoas de peles negras. Então, nós já estamos saindo muito desse mercado muito tradicional e muito convencional, que é celulose e papel, e olhando a nossa árvore, aonde a gente pode tirar a riqueza a partir dela. E tem muita coisa que a gente está fazendo, e tem muita coisa ainda para fazer.
César, com esse movimento da sustentabilidade, do ESG, vocês estão bem posicionados, né? Conta mais um pouquinho para a gente como que é esse movimento todo aí dentro, que a gente sabe que está no dia a dia aí de cada um dos funcionários. Legal, Naka. Na verdade, a gente tem aqui, a gente criou as nossas, toda grande empresa, ou toda empresa que pensa no futuro, cria que a gente chama de metas de longo prazo. Nós aqui, a gente expandiu um pouquinho isso daí e a gente fala de compromissos para renovar a vida. Isso é muito mais do que simplesmente meta de longo prazo. E nós dividimos isso daí em duas partes muito claras. O que os compromissos com pessoas e os nossos compromissos com o planeta. Então, só lembrando, a nossa grande fonte de riqueza, que são as árvores, estão no campo, estão distribuídas em mais de 1.500.000 hectares. Só para vocês terem noção, as áreas florestais da Suzano hoje correspondem a 200 vezes o tamanho da ilha de Manhattan. Poxa. Então, nós estamos estamos distribuídos em vários estados e 100% toda a nossa base florestal está aqui no Brasil. Nós não temos nenhum hectare de terras fora do Brasil. Quando a gente fala, então, em pessoas, e quando a gente fala, Naka, em ESG, olhando o pilar pessoas, nós precisamos trabalhar com as pessoas que estão no entorno dessas nossas fazendas, lá no Maranhão, lá no Mato Grosso do Sul, na Bahia, ajudando inclusive a retirar essas pessoas da pobreza, auxiliando nas políticas e na educação. Hoje nós somos um grande demandante de funcionários, de colaboradores, mas não adianta a gente pegar um colaborador da cidade de São Paulo para tentar levar ele para Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Nós precisamos desenvolver aquela população local ali, capacitando ela para trabalhar conosco. Então, olhando o pilar e as metas e os nossos compromissos para renovar a vida, olhando pessoas, que é o braço social, né, o braço S do ESG, a gente tem várias ações e estamos caminhando bastante. Olhando o planeta, a gente tem metas, por exemplo, ligadas à mudança climática, à captação, ao sequestro de CO2. Então, e são metas que são, inclusive, metas atreladas a financiamentos que a gente faz. Então, o atingimento de metas, que é um pouco do G, um pouco da governança. Se a gente atingir as metas, o juro do dinheiro que a gente faz captação, ele fica cada vez mais baixo. Por outro lado, se a gente não atinge esses compromissos, essas metas, o nosso dinheiro, a nossa captação fica mais alta. Então, tem que ter o ESG, na verdade, não dá para andar separado, não tem como, e nós olhamos muito o ambiental e olhamos o planeta, mas também olhamos o social e como é que a gente faz essa conexão com a nossa governança. César, vocês estão aqui com a gente, né, na SPM, vocês são uma empresa madrinha aqui, né, e nós temos uma parceria já há longo tempo. E o que a gente percebe, como vocês são empresas, né, uma empresa B2B, o que a gente vê é que esse público do lado de cá, consumidor, né, nós, a imagem da Suzano, essa imagem como uma empresa sustentável, ela não chega aqui, né? Como a Suzano está pensando as estratégias de comunicação para chegar nesse público que indiretamente vai consumir alguma coisa produzida pela Suzano? Excelente pergunta, professor. E é um orgulho nosso de estar aí com vocês na escola. Inclusive, assim, nada vem por acaso, né? A gente está tentando, junto com vocês, criar um modelo diferente, inclusive na nossa comunicação. Nós já estamos saindo um pouco, Plínio, desse conceito de B2B, né? Então, só para também materializar, o ano passado a gente comprou as operações da Kimberly-Clark no Brasil. E hoje nós saímos em 2019 de um PowerPoint, literalmente, para bens de consumo, e hoje nós somos o maior produtor de papéis sanitários do Brasil. Então, o papel, a linha Neve, que a gente conhece, né, do antigo Alfredo, né, a gente tem o novo Alfredo, agora faz parte do portfólio de produtos da Suzano.
né? Então nós estamos muito bem posicionados no sul-sudeste com a linha neve, mas nós temos a nossa linha própria, né, que já estava sendo construída, que é a linha Mimo, que está no norte e nordeste. Então nós também estamos indo no B2C, mas grande parte do nosso faturamento ainda vem da celulose, ainda vem do B2B. É um desafio, e é um desafio, inclusive, da gente transmitir sustentabilidade, ou o que a gente chama aqui dentro de inovabilidade, a conexão da inovação com a sustentabilidade, para clientes, para esses 2 bilhões de pessoas. Tem muita gente que consome produto nosso e nem sabe que é produto nosso, né? Aliás, a imensa maioria. As pessoas que não compram a marca, mas a hora que a gente pega um papel que vocês estão aí na mão, a chance de ser celulose Suzano é muito grande. E aí, o desafio é como é que a gente comunica isso, e acho que talvez das grandes oportunidades é a gente estar em escolas como vocês aí, em centros de excelência, para juntos a gente construir a nossa comunicação um pouco mais estruturada, e essa comunicação que entra na rede social. No centenário agora, né, esse ano especificamente, a gente tem usado muito, e já está isso daí no movimento de talvez uns 2 ou 3 anos para cá, usando mídia digital, usando comunicadores, influenciadores, artistas, para ajudar a gente a falar um pouco mais da Suzano, além do que a gente fala e do que a gente faz nas poucas oportunidades, e talvez oportunidades um pouco mais técnicas. Então a Suzano, nesses últimos 100 anos, a gente estava muito presente em feiras técnicas, em eventos técnicos, em congressos, em coisas, mas estava pouco em feiras de comunicação, nesse mercado que deve ser uma tendência de agora para frente, professor. César, quando você fala dos 2 bilhões de pessoas que os produtos da Suzano chegam, eles estão divididos, agrupados em que mercados? Então, hoje o nosso maior mercado a nossa maior produção é de celulose, né? A celulose nossa é exportada para mais de 90 países, e da celulose, o nosso principal produto são papéis sanitários. Então é papel higiênico, lenço de papel, papel toalha, em especial para o mercado, e isso é uma habilidade, digamos assim, da celulose que vem de eucalipto. Então, nós não somos exclusivos nisso daí, tem outros grandes players aqui no Brasil e na América do Sul em especial, mas grande parte do faturamento hoje da Suzano vem da celulose, que depois é transformada pelos nossos clientes em papéis sanitários. Ainda é relevante, em especial no mercado europeu e no mercado americano, papel de imprimir e escrever, então ainda a celulose transformada para esse papel, mas hoje também tem muito papel que a gente chama de papéis especiais. Então, muito provavelmente, a bancada de madeira que vocês têm, ou que a gente tem, é madeira desestruturada e depois formatada de novo, com uma película, com um papel especial em cima, que é feito em grande parte da celulose transformada em papéis especiais. Temos, por exemplo, um outro mercado grande, mas mercado que é em tamanho grande, mas que tende a diminuir um pouco, os papéis, por exemplo, de cupom fiscal, né? E hoje a gente vê, durante um tempo, e a Suzano, ela saiu desse mercado já há alguns anos, porque ela via uma tendência de futuro de diminuir, e as transações digitais, por exemplo, o Pix, praticamente ele está acabando com essa questão desse tipo de um papel um pouquinho mais de segurança, um papel papel usado como papel térmico, por exemplo, para a transação. Mas hoje, Pedro, o grande mercado nosso é celulose para papéis sanitários. Esse representa talvez quase 50% do nosso faturamento. E nesse processo... E só um detalhe, Desculpa, né? Fábio. E só um detalhe, a gente fica muito olhando oportunidades de tecnologia que possam ameaçar ou substituir produtos nossos. Papel higiênico, muito provavelmente o melhor competidor, a melhor tecnologia de competição para isso seja a água, que é um bem tão ou mais valioso do que o próprio papel, né? Ou seja, não tem ainda uma ameaça muito grande, apesar que a gente fica sempre olhando quais são as tecnologias que possam ameaçar o nosso... E César, um ponto, durante esse processo
da Suzano de produção da celulose, se você puder contar um pouquinho, ele Claro. ele consegue ser neutro em carbono, ele emite um pouco, vocês compensam, ele sequestra. Você consegue contar o começo, meio e fim e por que o Brasil tem essa vantagem competitiva tão grande? E só emendando, se eu puder, e como é que você atinge suas metas climáticas de redução de gases de efeito estufa? Agora a pergunta ficou longa mesmo. Vai lá, César. Mas faz parte do processo. Não, mas é delicioso explicar isso daí. Bom, a nossa produção, ela é carbono negativo, ou seja, a gente capta mais carbono do que a gente emite na nossa produção. Tá? Por quê? Porque a floresta, o eucalipto, ela usa o CO2 para transformar em biomassa. Então a gente tem um balanço nas nossas fábricas, a emissão é muito menor do que o tempo de estocagem daquela madeira, tá? Só que, além disso, eu comentei com vocês que a gente tem mais ou menos 200 ilhas de Manhattan com florestas de eucalipto. Eu não comentei que a gente tem mais ou menos 7 vezes o tamanho do município do Rio de Janeiro em florestas de conservação, em áreas de conservação que estão permeadas nas nossas florestas de eucalipto. Então, hoje nós temos quase 1.700.000 hectares de eucaliptos e mais 1.200.000 hectares de área de preservação. Esse daí é 100% estocagem de carbono, porque essa floresta nativa nunca vai ser cortada, né? A floresta nossa de eucalipto, ela tem um ciclo, né? Então capta, acumula, a gente transforma em produto. Essa floresta nativa, ou as áreas de conservação que a gente tem nos vários biomas que a Suzano ocupa hoje, é 100% para estocagem. Voltando, Pedro, um pouquinho na tua pergunta, então, como é que a gente faz, né? Hoje a gente tem um ciclo completo aqui. A gente tem a nossa formação da floresta de eucalipto, então a gente faz todo o nosso plantio. O eucalipto, ele demora mais ou menos de 5 a 6 anos para estar no ponto de corte dessa floresta. Depende muito da região, depende muito do tempo ótimo que essa madeira vai estar com uma qualidade superior para entrar no nosso processo, mas gira em torno de 5 a 6 anos. E aí a gente traz a madeira para as nossas fábricas. Nós temos fábricas esparramadas, então nós temos 3 fábricas no estado de São Paulo, temos 2 fábricas no Mato Grosso do Sul, uma no Espírito Santo, uma na Bahia e uma no Maranhão. Esse é o nosso parque de fábricas de celulose e temos florestas num raio razoável para ter a logística para o transporte dessa madeira. Essa madeira, na hora que chega na fábrica, ela entra em pequenas lascas de eucalipto, né, lascas de madeira, né, que a gente chama de cavaco, vai numa enorme panela de pressão, que a gente chama de digestor, é como se fosse literalmente uma panela de pressão. A gente coloca alguns produtos químicos, água e pressão e temperatura, a gente cozinha a madeira, então a gente solta as fibras do eucalipto, depois disso a gente faz um processo, e a madeira ainda sai com cor de madeira, ou seja, ela sai uma polpa marrom, que a gente chama. Essa polpa marrom, ela passa por um processo de branqueamento, então a gente faz alguns ataques químicos na madeira, e isso daí depois eu posso comentar um pouquinho das iniciativas mais ligadas à parte ambiental na fábrica, para a gente ter o menor dano possível, né, para a gente ter o menor consumo de químicos possível, não só porque ele economiza dinheiro, mas porque é a tendência que a gente tem ligado à sustentabilidade. Mas a gente faz o branqueamento e depois, é como se fosse, seria interessante a hora que eu tiver aí, eu vou levar um pouquinho de amostra, mas é como se fosse um algodãozinho, que ele está, mas que é de eucalipto, né, que ele está em solução, a gente aplica em tela e transforma isso daí, seca e faz fardos para a gente mandar a nossa celulose. É um processo, a tecnologia, a gente costuma dizer aqui que é uma tecnologia do começo do século XX, talvez. Não é nada de grande disrupção nessa tecnologia. Agora, o que tem é de investimento, então, por exemplo, a fábrica nova nossa, que vai ficar pronta agora na metade do ano no Mato Grosso do Sul, mais especificamente em Ribas do Rio Pardo, vai ser a maior e mais moderna fábrica de celulose do mundo. Tá? O investimento dela é na ordem de 20 bilhões de reais. Nossa. Então é algo gigantesco para a gente colocar a maior tecnologia possível para ter um produto de qualidade
com menor pegada, digamos assim, ambiental, em todos os sentidos, em consumo de água, em consumo de químicos, em tudo. A construção já começou, não? Estamos terminando ela. Estamos terminando a fala. O startup dela está previsto provavelmente agora para o mês de junho. E ela vai rodar com hoje que a gente tipo de tá energia? Então, esse é um ponto interessante. Quando a gente faz o processo de cozimento, a gente tira um componente super importante da madeira, que chama lignina, que a gente já aprendeu isso daí na época da biologia, mas a gente já esqueceu. A madeira, basicamente, ela é composta por celulose e por um agente como se fosse o cimento que tem num prédio, né, o concreto que tem num prédio, que chama lignina. A lignina não funciona, não serve para a produção de celulose. Então, no cozimento, essa lignina sai como o que a gente chama de licor negro, e ela literalmente é um licor negro, e a gente concentra essa lignina e queima na própria fábrica. E a gente, então, é autossuficiente em produção de energia. Aliás, a gente produz mais energia do que a gente consome. Então, hoje a gente as nossas fábricas ofertam energia, colocam energia no grid. Tá? Essa energia é 100% renovável que vem da queima da nossa lignina. É um exemplo perfeito então, a fonte de energia circular, né? Exatamente. A circularidade nossa esse modelo é um modelo de circularidade plena. Os químicos que a gente usa no cozimento, que basicamente é sódio e sulfeto, a gente faz um processo de recuperação, e esse é o coração da fábrica de celulose, não é o digestor, não é a panela de pressão. O coração da fábrica é o que a gente chama de caldeira de recuperação. A gente produz energia e recupera os químicos, e os químicos entram de novo no digestor para fazer o cozimento num circuito super fechado. Então, a modernidade dessa nova fábrica, ela é toda voltada para a sustentabilidade, é isso? Sem dúvida. Essa tecnologia do século XX que você comentou e tal, foi modernizada para atender demandas ambientais, é isso? Exatamente, Médio. Cada fábrica tem o que existe de mais moderno em tecnologia. Então, assim, como se fosse aqueles apartamentos que a gente vê em São Paulo aí, que é um prédio antigo, mas lá dentro do apartamento é um negócio lindo, novo, que só arquitetos muito bem evoluídos conseguem fazer. A fábrica nossa é isso. A carcaça, o modelo é o modelo normal, só que a tecnologia é tecnologia. Então, assim, a gente tem inteligência artificial, a gente tem robótica, a gente tem tudo que é de mais moderno para a gente, porque, de novo, eu comentei, o investimento dessa fábrica nossa lá é de 20 bilhões de reais. É um dos maiores investimentos hoje no Brasil, privados. E aí, qualquer ponto que a gente consiga ganhar em termos de aumento de produtividade, de redução de custo, isso vem na veia como retorno desse investimento, porque a escala é enorme, a escala dela é gigantesca. A gente anda assim na rodovia alguns quilômetros, e a gente vai olhando a fábrica ao lado assim, alguns quilômetros literalmente, é uma fábrica gigante. César, fato ou folclore, o eucalipto de fato provoca a desertificação do espaço, é isso? Como é que se é fato, como que a Suzano vem tratando isso? E a outra coisa, você falou de produtividade, mas se pensar na produtividade no plantio, quer dizer, que tipo de investimento em pesquisa vocês estão fazendo para produzir mais eucalipto numa área menor de produção? Vamos lá. Fato ou folclore que o eucalipto seca o solo ou que ele desertifica? Depende, a resposta é depende. Se ele não for bem manejado, ele vai consumir muito recurso, vai consumir muita água. Então, e isso não é diferente de um plantio de cana, por exemplo, mal manejado, ou de um plantio de banana mal manejado. Então, existe uma relação entre o que você coloca no solo e aquela capacidade. Então, o solo tem aquela fazenda tem uma capacidade limitada de colocar plantas consumindo os recursos, seja a água ou seja o recurso mineral que tem lá, os nutrientes que tem no solo. Então, a gente
sabe manejar. A gente maneja a floresta para que a gente não é nômade, né? Então para comprar 1 hectare de terra hoje custa muito dinheiro. Houve uma valorização enorme. Então não dá para a gente ter o luxo de ir numa área, explorar todo o recurso e pegar e sair daquela área e ir para outra área. A gente tem que ficar, né? Então assim, essa questão de ser nômade para a gente não funciona. Então nas áreas que a gente maneja, e como é que é o manejo, Plínio? No passado, e talvez vocês já viram isso daí, a gente tem máquinas que fazem o corte da floresta, né? Então, que faz a colheita da madeira. No passado era na motosserra, hoje em dia é tudo mecanizado, tudo com máquina. O operador, ele vai dentro de uma cabine com ar-condicionado. No passado, a gente chegava numa área, isso é aumento de produtividade. A gente ia lá e colocava as máquinas e literalmente devastava aquela área, cortava tudo que fosse possível de eucalipto. O que acontece? Aí você vinha plantando essa mesma área depois que você acabava de limpar e tirar a madeira. Significa você colocar um monte de árvore, tudo com a mesma idade e tudo consumindo água, energia, porque elas estão querendo crescer, consumindo ao mesmo tempo. Isso corria o risco da gente comprometer a disponibilidade hídrica na fazenda. O que a gente faz hoje? A gente faz cortes, o manejo nosso é em mosaico, então a gente vai numa fazenda, cortamos uma área e deixamos o resto em pé. Aí a gente sai, vai para uma outra área, espera 1 ou 2 anos, voltamos para essa fazenda colhendo em outra área. Isso daí a gente vai manejando, aumenta o custo, lógico, mas garante a sustentabilidade. Então isso que eu falo que é o manejo. E se a gente continuasse cortando tudo, levando tudo, cortando tudo, levando tudo, realmente a gente causa um impacto que pode beirar, não digo a desertificação, mas consegue comprometer bastante a produção. Na outra pergunta sua, Plínio, sobre produtividade, talvez hoje o nosso maior investimento aqui na nossa área de pesquisa e inovação seja o investimento em desenvolvimento de que a gente chama aqui de novos clones ou novas plantas de eucalipto. Então, só para vocês terem noção, para a gente ter uma nova planta, o lançamento de uma nova planta aqui, melhorada, a gente demora mais ou menos 15 anos. Então, nós temos muita experimentação no campo, e a gente investe muito em biotecnologia. Então, hoje, a gente tem o sequenciamento do DNA do eucalipto, dos nossos eucaliptos. A gente acha marcas genéticas no DNA, igualzinho tem marcador para alguns tipos de câncer em seres humanos, a gente tem marcadores aqui para algumas características que são importantes do nosso eucalipto. Então a gente tem que investir muito, porque a mudança climática afeta diretamente a gente, né? Então, se a gente tem uma área que tem lá um problema de crise hídrica, o nosso eucalipto não vai produzir. Então a gente tem que se antecipar, e aí tecnologias de biotecnologias, tecnologias genéticas são ferramentas que a gente usa para a seleção dos novos materiais nossos. Genial, César. Então é uma empresa de papel e celulose, mas intensiva em tecnologia. Muito, muito, Pedro. César, deixa eu te agradecer. Nós investimos bastante. Desculpa, sim, isso dá para perceber. Hoje você está capitaneando o setor de inovação, o setor de P&D da empresa, é isso? Na verdade, eu faço parte do time de pesquisa e inovação. Eu hoje aqui eu estou numa frente que é de suporte, de gestão da inovação. Então, eu sou responsável por propriedade intelectual, por assuntos regulatórios e por cooperação tecnológica e funding para inovação. Então, esse é o meu papel. Eu já fui da cadeira de cientista e pesquisador aqui dentro, mas eu já migrei há alguns anos. Uma vez cientista, Sinto saudade. Uma vez cientista, sempre cientista. Posso fazer mais uma pergunta só? Vai lá, mestre. Só rapidinho. Eu estou fascinado com essa ideia de testes. Fala só mais um pouquinho, que tipo de pano vocês vão fazer e qual é o futuro disso? Dos têxteis? Desculpa... dos têxteis. Isso. Muito legal. A ideia nossa, esse mercado é um mercado, nós estimamos aqui, é um mercado endereçável da ordem de 70 bilhões de dólares. O que acontece hoje é o seguinte, tem duas categorias principais de têxteis. Os que são base indústria do petróleo, né? Então os têxteis sintéticos, e a grande parte vem de algodão, que é a outra fatia considerável.
O algodão, ele é, bom, não dá nem para a gente comparar a questão da base de petróleo, porque isso daí não tem sustentabilidade nesse material, gera muito microplástico, grande parte do microplástico que vai para o oceano não vem das sacolinhas plásticas, Sim. vem dos Das têxteis, roupas. de roupas. Do lado do algodão, a produção de algodão, ela é muito menos sustentável que a produção de celulose. Consome muita água, precisa de muito químico para controlar pragas na lavoura. Qual que foi o achado, a invenção dessa startup finlandesa, que foi um negócio genial? Eles olharam, inclusive a startup chama Spinova, eles olharam teias de aranha, o processo de fiação que a aranha faz na teia, e eles criaram um processo que eles chamam de spinning da celulose. Então, eles geram pequenos fios que depois eles entrelaçam e faz tecido. Isso daí hoje já tem marcas globais, Adidas, a The North Face, a Berger, já estão comprando têxteis dessa nossa joint venture lá na Finlândia. Nós estamos ainda numa escala pequena, a escala nossa ainda mais num mercado endereçável muito grande, que pode ser uma grande revolução, e a gente quer estar junto, tá na frente nessa transformação, usando a nossa celulose, só que ao invés dela ser transformada para papel, ela vai ser transformada em têxteis. Exatamente como é hoje o nosso processo de fabricação de celulose, não mudaria quase nada ou muito pouco. César, genial e muito bem observado, Matthew. Só para explicar para o nosso ouvinte aqui, quando a roupa é lavada, a roupa sintética é lavada, ela deixa sair esses microplásticos que vão para os oceanos. Então, vamos torcer para que funcione esse case e que ele ganhe escala, porque daí seria um casamento perfeito, né? Substituir esse material que polui por um material 100% natural e de uma empresa brasileira. César, super obrigado pela sua participação aqui no Encontros com o Futuro, e dá para entender mesmo que vocês são uma startup, apesar do centenário. Parabéns. Parabéns. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? A gente que agradece, e eu espero encontrar com vocês em breve aí na escola. Maravilha, obrigado. Obrigado, César. Tchau. Um abraço. Um abraço. Até mais. Tchau.